A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo vai bem, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, tarde e noite, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra para os nossos corações, uma meditação. Amém? No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no seu capítulo 10, no seu versículo 14 até o versículo 18, amém? Que vai dizer assim o versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu também preciso trazer elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pasto. Aleluias! Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus, te agradecemos pela tua graça, pela tua finita bondade, pela tua finita misericórdia. Nos dá direção, Pai, nos dá instrução, nos capacita para entendermos a tua palavra, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a palavra de Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Isso nós já sabemos. E o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus estava deixando, né, essa parábola, essa pregação, essa palavra, aleluia, para aquele povo, para os teus filhos, né? Aleluias. E ele começa a dizer que ele é o bom pastor. Irmãos, nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Ezequiel, não sei se é 34, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, deixa eu ver, irmãos, se é isso. No livro de Ezequiel, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que aquelas ovelhas, perdão, aqueles pastores, aleluia, Ezequiel 34, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles pastores, eles tinham se corrompido, louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha dado aquele povo para aqueles pastores apacentar, louvado seja Deus, só que aqueles pastores, eles não apacentavam como deveria ser apacentado. Aqueles pastores, eles só comiam a lã das ovelhas, mas eles não se importavam com as ovelhas feridas, eles não estavam se importando com as ovelhas perdidas, eles não estavam se importando com as ovelhas que o Senhor queria colocar em tuas mãos, mas eles estavam preocupados com si mesmo e preocupados de comer as lãs das ovelhas. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, em João, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus falando que ele é o bom pastor e que ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas o que o Espírito Santo do Senhor coloca no meu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Que pastor você está seguindo? Que pastor você está adorando? Que pastor você está, louvado seja Deus, deixando o seu reconhecimento? Porque a Bíblia vai dizer aqui que tem pastores e tem missionários. Aqui na palavra do Senhor vai dizer
que tem pastor e tem missionários. Esses missionários é aquele, louvado seja Deus, que não cuida do rebanho do Senhor. Esses missionários é aquele que quer comer só a gordura, só a lã das ovelhas. Esses missionários não é aquele que quer ir atrás das ovelhas perdidas, que quer ir atrás das ovelhas doentes, que quer ir atrás das ovelhas machucadas. Esse é o missionário. Mas o bom pastor, ele cuida. Um bom pastor, ele ama. Um bom pastor, ele vai atrás. As ovelhas feridas, ele coloca bálsamo. As ovelhas machucadas, ele coloca cura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem só preocupação com si, mas ele tem preocupação das ovelhas perder-se. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo fala mais. Que pastor que você está seguindo? Que pastor que você está seguindo? Que pastor você está colocando a tua confiança? Porque nós sabemos que a nossa confiança é em Jesus. Mas nós temos pastores aqui que Deus deixou para cuidar de nós. Tem uns pastores que Deus deixou para cuidar dos rebanhos, para cuidar das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E o que vai me chamar a atenção, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ele fala, irmãos, aleluias, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus é o bom pastor. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, aleluia, e as suas ovelhas conhecem o bom pastor, que é Jesus. Tem uma ovelha por aí, irmãos, que ele nem conhece o seu pastor. Tem ovelhas por aí que anda batendo cabeça, que ele nem conhece o teu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor aqui é Jesus, Jesus é o bom pastor. Tem ovelha por aí que nem conhece Jesus. Ele prega, ele canta, ele até mesmo profetiza, mas ele não conhece quem é Jesus. E Jesus fala, louvado seja o nome do Senhor, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus, ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem Jesus. E nós precisamos conhecer quem é o nosso pastor. O pastor precisa conhecer quem é as suas ovelhas. E aqui está a pergunta, qual pastor que você está seguindo? Porque Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar amor, para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar de todo mal. O versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retorná-la. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la, ou seja, tirar. Jesus, ele tem autoridade para dar ovelha para pastores, e Jesus tem autoridade para tirar ovelhas de pastores. Então eu quero te dizer, aleluia, você não é dono, aleluia, pastores aqui na terra não é o seu dono. Quem é o seu dono? É Jesus, o bom pastor. Jesus, ele é o seu dono, é o bom pastor. É lógico que você tem que obedecer ao teu pastor, a sua liderança, o pastor a qual te convocou, que o Senhor convocou para cuidar de você. Mas você tem um bom pastor, que o bom pastor é Jesus. E Jesus mesmo que ele dá as ovelhas, e é Jesus que toma. E é Jesus que toma de novo. Jesus dá a ovelha e toma. Não tem aqueles pastores que falam que é pastores, mas eles são missionários? Pois é. Essas ovelhas aí Jesus tira dele. Jesus tira, porque Jesus tem poder para dar e Jesus tem poder para tirar. Mas medita aí, mulher. Medita aí, homem. Medita aí. Qual pastor que você está seguindo? Qual direção que você está tomando? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Um beijo, um cheiro e procure um bom pastor para você seguir. Que o bom pastor é Jesus e ele deu a vida por mim e por você. Amém? Recebe aí em nome de Jesus.